Olá, meus irmãos da paz, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, muito feliz por estar aqui mais uma vez no nosso devocional da Palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra para o seu coração que vai nos dizer a respeito da tentação de Jesus. E eu quero convidar você para ler junto comigo lá no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçarem em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e suas glórias, e disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos para lhe servir. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, aqui quem conduz Jesus ao deserto é o próprio Espírito Santo. Então tem desertos na nossa vida que o próprio Espírito Santo vai nos levar. Mas não é para o nosso mal. Não é para que a gente se desespere, mas vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que que Deus permite Jesus ser levado ao deserto para ser tentado? Lá na época do Adão e Eva, Jesus tinha um plano, Jesus tinha um projeto. Mas o homem falhou no plano de Deus, mas Deus sabia que o homem iria falhar. Então aqui o diabo vem novamente com a mesma astúcia, tentando armar uma cilada para Jesus, para ver se realmente ele seria capaz de não ceder às tentações de Satanás. No momento em que Jesus sente fome, Satanás se aproxima e faz uma proposta que vai de acordo com a necessidade da carne de Jesus. Então eu já quero começar nosso devocional te dizendo, meus irmãos, que Satanás sabe as suas fraquezas, Satanás sabe as suas limitações, e as propostas deles vão vir de acordo com a necessidade da sua carne. Mas se você for como Jesus, cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento da palavra, você vai ter discernimento para entender que nem tudo que você deseja é o que você precisa na sua vida. E Jesus consegue, ele resiste, ele olha para a carne dele e olha para a vontade do Espírito e diz: não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás, ele não para enquanto ele não conseguir aquilo que ele deseja. Então, se a sua salvação tem um preço, Satanás está disposto a pagar o preço que for. Então, a minha salvação, a sua salvação, ela deve ser inegociável, meus irmãos. E lembrando, meus irmãos, que Jesus veio ao mundo em forma de homem. Ele esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua usurpação de ser Deus, e veio como homem. E se ele venceu Satanás apenas com a palavra e com o Espírito Santo de Deus, eu e você também vamos conseguir vencer. Satanás, meus irmãos, não sossega, como eu disse. Ele vai novamente diante de Jesus e faz uma segunda proposta. E qual é essa proposta que Satanás faz? Para que Jesus saltasse de um lugar alto e que o próprio Deus iria dar ordem aos anjos para guardá-lo, e nenhum mal iria acontecer a Jesus. Então Jesus responde Satanás por base na palavra de Deus. Então saiba, irmãos, que tem muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores distorcendo a palavra de Deus para colocar o homem no centro e Deus como um simples mordomo, que a gente faz as nossas cagadas, que a gente erra e Deus tem a obrigação de nos ajudar. Mas não é bem assim, irmãos. A gente tem que fazer a nossa parte para que Deus faça a dele. Então nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. E a gente tem que ser conhecedor da palavra para não cair em falsas profecias, em falsas revelações, em falsas doutrinas que não vão de acordo com a palavra de Deus. Não adianta a gente pegar um versículo solto e trazer e aplicar para nossas vidas, porque não vai fazer sentido algum. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento e sabedoria para não cairmos em palavras bonitas, porque tem uma frase que diz que nem tudo
tudo que reluz é ouro. E realmente é isso, meus irmãos. A gente precisa ter sabedoria da palavra e realmente conhecer a palavra, porque a própria palavra vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente conhece a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra abre o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, e a gente não cai nas astúcias de Satanás, nas armadilhas de Satanás. E, irmãos, tem uma terceira tentação, que é a terceira e última tentativa de Satanás ali no deserto, mas ele continuou tentando Jesus depois daquele deserto, e ele continua tentando a nossa vida até os dias de hoje. Então Satanás chega diante de Jesus mais uma vez e lhe oferece todos os reinos, todas as glórias para Jesus, se ele se prostrasse diante da presença de Satanás e prestasse louvor, adoração a ele. E o que Jesus fala? Somente Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. E mais à frente a palavra vai nos dizer que todo o reino, toda a glória é de Jesus, que o próprio Deus prometeu isso a ele. Então, Satanás, ele vem diante de nós, irmãos, com coisas fáceis, propostas fáceis, que a gente tem que colocar na nossa mente é que o que Satanás nos dá com uma mão, ele tira com a outra. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Às vezes você está com uma necessidade tão grande e tem uma proposta batendo diante da sua porta que condiz com aquilo que você quer, mas Deus está te dizendo: meu filho, não aceite as propostas de Satanás, porque aquilo que ele te dá com uma mão, ele te tira com a outra. Então mantenha firme, porque o único que é digno de receber o seu louvor e a sua adoração é somente Deus. E a palavra nos diz que Jesus venceu Satanás e diz: apartai-vos de mim, sai daqui, Satanás, porque o único digno de todo louvor e adoração é Deus. E Satanás retirou-se de perto de Jesus e os anjos vieram para o servi-lo. E é o que eu quero dizer para você nesse devocional, quase finalizando, que se você vencer Satanás, os anjos do Senhor vão vir para te servi-lo. Eu sei que o mundo tem muitos prazeres para nos oferecer, principalmente para nós jovens, mas nada se compara de estarmos diante da presença do Senhor. Tudo que o mundo nos oferece aqui é momentâneo. O que a gente precisa entender é que depois que a vida acabar aqui, para mim e para você, a gente vai seguir céu ou inferno. E somente aqui nessa terra que a gente tem a oportunidade de traçar o nosso caminho. Então não vamos desperdiçar as oportunidades. Jesus está voltando, meus irmãos. E não pense que a gente vai para o céu de qualquer forma, porque nós não iremos. Então todos os dias a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente consiga discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem, propostas que são de Deus para nossa vida e propostas que vão nos afastar de Deus, e dizer não para a carne e sim para o Espírito. Se Jesus conseguiu, eu e você também vamos conseguir. Eu creio no nome de Jesus que Satanás não vai ter mais poder sobre a nossa vida, não vai ter domínio mais sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, porque somente Deus é o pão da vida. Somente quem come desse pão é saciado eternamente. Não é um prazer que dura momentos, que dura segundos, não, dura eternamente. Um coração que nasceu para servir e adorar a Deus só consegue ser feliz e completo na presença de Deus. Então não perca mais tempo nesse mundo, não perca mais tempo longe de viver o seu propósito, porque Deus tem uma grande obra na sua vida, uma grande obra para cumprir através da sua vida. Então faça como Jesus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A recompensa que tem aqueles que negam a sua carne e segue a Jesus, segue o evangelho, é eterna, meus irmãos. Então que você possa receber essa palavra, que ela possa ficar guardada no seu coração, e que dia após dia o Espírito Santo de Deus possa transformar a sua vida, você possa dar espaço, liberdade para ele e compreender, meus irmãos, que aquilo que Deus tem para sua vida é muito maior do que as propostas que Satanás tem colocado diante dos teus olhos. Resista a ele, que ele vai fugir de vós. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus.